Olá, abençoados. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Falo com vocês daqui dos Estados Unidos e gostaria que vocês prestassem atenção. Hoje eu vou mostrar para vocês um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus fazendo uma suposta consulta a espíritos de mortos. Eu quero que vocês vejam, eu vou colocar o vídeo daqui do meu celular para você estar acompanhando o que esses falsos profetas, eu digo falsos profetas, o que eles têm coragem de fazer para estar manipulando as pessoas, para estar manipulando a mente das pessoas, dos incautos, dos desavisados, daqueles que não têm o costume de estar lendo a Bíblia com entendimento, procurando buscar o conhecimento, a verdade das coisas. Olha só, eu vou passar por trechos para eles não derrubar o meu vídeo aqui no YouTube. Mas se pasmem. Esses homens são feiticeiros, são verdadeiros feiticeiros. Olha do que eles usam, olha do que eles são capazes de fazer para manipular as pessoas que frequentam esses lugares. Eu falo com propriedade porque eu já frequentei, por mais de 20 anos, eu frequentei esses lugares como voluntário. Então, presta atenção, eu vou colocar aqui de lado para você estar vendo, para você estar escutando. Veja só. Deus abençoe todos vocês. Preste atenção. Esse demônio manifestado trouxe a memória de um ex-servo, de um voluntário, que fazia o trabalho como eu faço, como você faz. Olha só, que um espírito, um bispo, ali orando por uma suposta pessoa manifestada com espírito, esse bispo vai consultar um outro espírito de uma pessoa, de um ex-obreiro, um ex-servo deles, que morreu, que supostamente o espírito dessa pessoa está lá no inferno, sofrendo. Olha só o absurdo. Olha, presta atenção, vamos continuar. Mas que ele deixou a desejar, ele ignorava, ele não se envolvia com o trabalho, não ganhava mais almas, esqueceu da alma dele. Porque enquanto você está cuidando de alguém, você não esquece de onde você foi tirado. Quando você não cuida de ninguém, então a tendência é você também não cuidar de você. Você não se envolve mais com o trabalho, você não ganha ninguém. Hoje nós trouxemos a família dos presidiários, convidamos também os voluntários para estarem aqui lutando. Antes que que tire a direção do assunto, quando eles convidam essas pessoas para ir nesses lugares, é para manipular, tanto religiosamente como politicamente. Ele falou que convidou a família dos presidiários. Sabe para quê? Tem vídeos, tem áudios de pastores convocando que todos os voluntários convidem familiares de presidiários, para familiares dos presidiários votarem nas eleições nos pastores e nos candidatos indicados pela instituição. Olha só como eles trabalham. Vamos continuar no assunto. Pela reconstrução da família. Quando nós cuidamos de uma alma, nós estamos, em outras palavras, cuidando de nós mesmos. Acompanhe. Eu quero que você traga consciência, levanta a cabeça dele. Traga a consciência dele aqui agora. É forte. Tira a criançada da sala, tira a criançada perto do teu celular,
Isso daqui não é para criança, que é para adulto. Uma criança pode ficar assustada e impressionada. Talvez até adultos vão ficar impressionados com isso daqui. Bispo da Igreja Universal consultando um suposto espírito. O bispo dá ordem para o suposto espírito ir lá no inferno trazer a consciência de uma pessoa que supostamente estaria lá no inferno. Vamos ver. Presta atenção. Ó, isso é grave. Mas eu rejeitei. Eu não quero ficar aqui não, me tire daqui, meu Senhor. Eu não quero ficar aqui não, meu Senhor. Eu não quero, me dá mais uma oportunidade. Eu não quero, aqui é só fogo, fogo. Eu não tenho paz, não tenho paz. Isso é um teatro. Isso aqui é um circo armado. Eu já participei disso. Aliás, eu sei fazer isso. Eles ensinam a fazer isso. Presta atenção, presta atenção. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Qual o seu nome? Eu não quero ficar aqui. Lúcifer trouxe a consciência desse rapaz que está lá no inferno. Você foi o quê? Paz. Eu não tenho paz. É noite e dia. Tormento. Fogo. Não me deixa. Sai. Se afasta de mim. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho que voltar para avisar minha família. Ai, meu Deus, me dá uma... Ó, você viu algo parecido em uma parábola que Jesus contou do rico e o Lázaro. Era uma parábola. Ah, não quero ficar, deixa eu ir lá falar com fulano. Então eles estão pegando lá um texto da Bíblia, um exemplo de uma parábola, que aquilo não aconteceu, aquilo é uma parábola. Aquilo dali é uma parábola judaica, é uma lenda judaica. Tá? Se você estudar, procurar saber que dali é uma lenda judaica. Não existe, isso daqui não existe. De o espírito, da consciência do espírito vir lá do inferno para cá. Olha só o absurdo. É a consciência do rapaz que está lá no inferno. Você esteve aqui, né? Olha só, trabalhando na mente das pessoas. Trabalhando na mente das pessoas que não quer mais ficar na igreja. Olha só. Olha a mentira, olha a manipulação, colocando medo nas pessoas. Esse bispo, se eu não estou enganado, é o Decotê. Tem cheio de empresa no nome dele. Cheio de empresa. É um dos laranja do bispo Edir Macedo. Tem várias empresas no nome desse Decotê. É mais um. É a Igreja Universal com seus feiticeiros. É Decotê. É o outro lá do Rio Grande do Sul. O Lobo-Guará. O Guaraci. São mestres feiticeiros. E eles amam fazer essa manipulação para as pessoas, para os obreiros ficar com medo. Sabe por que o obreiro tem medo do inferno? Porque o obreiro ele não sabe nem que é um inferno. Eu gravei um vídeo, eu vou publicar o que é um inferno. Eu vou publicar o que é um inferno. O inferno judaico, o que significa no hebreu, o inferno que está na Bíblia, eu vou tirar da Bíblia. Não é esse inferno criado pela Igreja Católica, por Constantino, pela religião. Não é o inferno esse inferno da religião, ele não existe.
As pessoas elas têm que entender que o inferno da religião não existe. Isso aqui é um teatro, isso aqui é uma manipulação. Isso que vocês acabaram de escutar é uma manipulação. O inferno, segundo a Bíblia, no hebraico, é o Sheol. Sheol significa sepultura. E o tradutor traduziu para a língua portuguesa como inferno. No Novo Testamento também é chamado de Hades, no grego. A maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego. E quando você traduz, você vai buscar nos originais, se chama Hades, mundo dos mortos, sepultura. E todo aquele contexto de Jesus, que Jesus falava do inferno, Jesus estava falando do Geena, também conhecido como ou Geena ou Sheena. Era um lugar, era um aterro sanitário ao entorno de Jerusalém. Ao lado sul de Jerusalém existia esse lugar, Geena, também conhecido do Vale de Enon, Vale de Rinom, aonde reis de Israel, reis ímpios de Israel, como Manassés e outros, queimaram seus filhos naquele lugar, ofereceram seus filhos como sacrifício a Deus Baal naquele lugar, ao Deus Moloque naquele lugar. Então, o lugar se tornou amaldiçoado. Naquele lugar que se refere nos textos de Mateus, de Marcos, Lucas, quando aquela tradução de inferno no original significa Geena, esse lixão sanitário, era jogado ali restos de animais, restos de sacrifícios, pessoas que eram apedrejadas pela lei mosaica, que as pessoas que erravam, falhavam na lei de Moisés, ela era jogada naquele lugar. Também pessoas que eram punidas por Roma, pelo Império Romano, que dominava aquela época, quando a pessoa era punida ou crucificada, muitas das vezes a pessoa era jogada vivo naqueles aterros sanitários. Por isso que se fala de dores, choros e ranger de dentes. Era por causa que muitos eram jogados lá naquele lugar ainda vivo. Então, pela quantidade de animais que era sacrificado, pela quantidade de pessoas que eram mortas por doença, por as coisas, era tudo jogado nesse lugar, nesse aterro sanitário. E para aumentar o fogo, o calor era jogado em enxofre, que era de uma forma de se consumir aqueles restos, aqueles dejetos. E a igreja, ela veio atrás desse tal inferno para manipular a vida das pessoas. Mas para esses pastores, esses bispos, apóstolos, que gostam de se basear a lei de Moisés, na lei de Moisés condenava essa prática de culto a mortos, consulta a espíritos. Isso era totalmente condenável. Isso era condenado na lei de Moisés. Eles gostam da lei de Moisés, por que eles não praticam? Eles praticam só o que convém a eles. Esses feiticeiros, eu chamo eles de feiticeiros. Os feiticeiros evangélicos. Tá cheio, ó. Cheio de feiticeiro, tá? Eu vou ler agora com vocês. Olha o que está falando na epístola de Timóteo. Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira epístola de Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Por favor, preste atenção comigo. Leia aí. Ora, o Espírito, aqui o Espírito com letra minúscula, se refere ao Espírito Santo, a manifestação de Deus.
ok? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo já alertava naquela época, há 2000 anos atrás, Paulo já alertava que muitos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, por hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Para eles não fazem mais diferença contar mentira. Eles estão com a mente cauterizada. Pode contar mentira, pode viver a mentira, não faz diferença para ele. Que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos, os jejuns, né? Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha aqui, mesmo esse texto sendo nos últimos dias lá deles, de Paulo, Paulo já orientava o Timóteo para acautelar, ficar fora. Muitos apostatariam da fé, e não é diferente no tempos de hoje. Esses falsos profetas, esses cães, fazem esse teatro todo para manipular as pessoas. Eu sei, eu servi 20 anos dentro dessa instituição, não a Deus. Eu acreditava que eu servia a Deus. Eu estava servindo, na verdade, ao homem. E essas práticas já era comum desde quando eu estava lá. Eu já vi isso lá acontecer. E quem já foi e quem está acostumado a ver esse tipo de coisa. Bispos, pastores, invocando espíritos para que venha trazer a alma do espírito lá do inferno, venha trazer a mente dessas pessoas lá do inferno para consultar, para fazer entrevista com esses supostos demônios. Isso é engano. Eu lembro que uma vez, numa igreja que eu frequentava lá em São José dos Campos, São Paulo, o pastor fez a campanha O Caldeirão da Bruxa. Mandou comprar um caldeirão grandão, parecido com aqueles caldeirão de uma bruxa, igual tem no desenho, em filme. Ali mandou os obreiros pintar de preto, simular uma fogueira, e que fez a campanha assim, colocou no folder, campanha do Caldeirão da Bruxa. E para as pessoas trazer os pedidos, trazer as dívidas, os flagelos, trazer os problemas, e jogava ali dentro daquele caldeirão. E mandava ele, com todos os obreiros, mandava ali orar pelas pessoas. Veja, para pensar aonde uma coisa dessa tem dentro do Evangelho. Aonde na Bíblia está falando para fazer uma prática dessa? Fala para mim se isso não é manipulação. Aonde está isso no Evangelho? Nem na lei de Moisés, nem na Torá se mandava fazer isso. Quanto mais nós hoje, vivendo no ministério da graça, no ministério do Espírito, na nova aliança, fazermos práticas dessas. Fala para mim se não é um engano, se não é uma manipulação. Depois que as pessoas que denunciam esse sistema religioso falso, corrupto, as pessoas fazem essas denúncias e eles acham ruim, eles não gostam, mas são verdadeiros feiticeiros. Então, fiquem alerta. Esse é um alerta que eu faço para vocês, expondo a vergonha, a hipocrisia desses falsos profetas. Então, eu quero te desejar um bom dia, uma boa noite e uma boa semana. Graça e paz. Fiquem todos com Deus.